E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre renda passiva. Renda passiva, gente, seria a sua remuneração em determinado período, como mensal, por exemplo, sem que você precise trabalhar manualmente de fato para possuir aquela renda. A renda passiva sendo proveniente dos investimentos que você tem feito durante todo o seu trabalho. Então, trabalho realmente, propriamente dito, nós chamamos de renda ativa, aquela que você demanda hora, demanda tempo, demanda alguma energia sua para você poder rentabilizar. Enquanto a renda passiva, ela é proveniente do esforço que você já realizou, já fez, e através dos investimentos você consegue ter essa remuneração, tá bom? Então a renda passiva é aquilo que nós buscamos no mundo dos investimentos. Na realidade, temos várias formas de aplicarmos essa renda passiva. Muitas pessoas preferem se aposentar, exercer a sua liberdade de não precisar mais trabalhar manualmente ou para alguém ou em algum determinado setor. Tirou as férias. Outras pessoas preferem reinvestir e ter mais oportunidades de gerar riquezas e gerar mais renda passiva, aumentando a sua fonte de receita mensal através dos seus investimentos, tá bom? Então, o seu objetivo, cada um faz o seu, é totalmente individualizado, né? Mas nós vamos falar sobre esse assunto que é muito interessante, que é aquilo que nós buscamos, né? Termos a nossa liberdade financeira. Liberdade financeira não é não depender do dinheiro, porque nós sempre precisamos depender dele para realizar algum sonho, comprar alguma determinada coisa, tá bom? Mas exercemos a nossa liberdade de poder escolher aquilo que nós queremos fazer ou não queremos fazer. Perfeito? E aqui eu coloquei pelo menos 5 tipos de classes de ativos, tá bom? Nós vamos falar sobre renda fixa, fundo imobiliário, ações, ouro e Bitcoin, tá certo? A renda passiva da renda fixa são os valores que nós recebemos através de nossos investimentos em fundos ou Tesouro Nacional, por exemplo, tá bom? Quando você investe no Tesouro Direto, mensalmente, ou melhor dizendo, diariamente, você começa a receber os valores provenientes daquele juros que você paga, ou melhor, que você recebe, tá? Então, quem empresta o dinheiro, aplicando em algum fundo, em algum CDB, ou emprestando para o Tesouro Nacional, começa a receber aqueles juros e conforme, quanto maior o seu montante de investimento, maior vai sendo o seu juro que você vai receber mensalmente. Tá? Então, por exemplo, quando eu aplico R$100, uma taxa de juros de 1% ao mês, a cada mês eu recebo R$1 desse investimento. Então, esse R$1 acaba sendo renda passiva. Então, se no acaso da renda fixa, se você fizer um investimento de R$1.000, numa taxa de juros de 1% ao mês, no final do mês você vai receber R$10 desses R$1.000 que você precisa, tá bom? Aí você começa a fazer o cálculo. Se R$1.000 eu recebo 1%, se R$1.000 eu recebo R$10 a 1%, quanto que eu preciso para receber R$1.000? Aqui é uma conta que você vai precisar fazer, tá bom? Então, muito simples. Quando você coloca um zero aqui, coloca um zero aqui e por aí vai. R$100 você precisa aplicar 10.000. Se você quiser receber R$1.000, você precisa aplicar R$100.000 para você ter uma renda passiva no Tesouro Nacional na taxa de 1% ao mês. Simples aqui, tá bom? Então essa é uma forma de renda passiva quando você investe na renda fixa. Outra forma aqui seriam os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são investimentos em determinado fundo, tá? Que você recebe aluguéis por isso. Você recebe aluguéis por isso. Fundos imobiliários, nós temos fundos que são de galpões logísticos, por exemplo, Amazon, Magazu, ou Magalu, Mercado Livre, eles têm os galpões, né? E através disso eles pagam aluguel para os detentores
da posse desses galpões. E muitas vezes galpões que são alugados para essas empresas estão negociados na Bolsa de Valores. Você pode adquirir uma pequena parte, uma que nós chamamos de cota, e o percentual, né, que você adquirir, você vai receber o aluguel desses valores. Da mesma maneira, o valor médio também é 1%, então o cálculo vai ser mais ou menos parecido com ele, tá? Isso vai variando de cada fundo. Tem fundo que paga 1,2% ao mês e por aí vai. Um exemplo aqui, um fundo imobiliário. Você compra uma cota de R$100 e essa cota todo mês você recebe R$10 desse valor, tá bom? Então, por exemplo, eu comprei uma cota de um fundo chamado HGLG, é o nome de um fundo imobiliário. Esse fundo, ele custa mais de 100, tá? Tá custando mais de 100 atualmente, mas vamos supor que ele custasse R$100. Se ele custasse R$100, ele me pagasse 1% ao mês, eu receberia na faixa de R$1. Opa, aqui eu coloquei 10, é 1. Eu receberia na faixa de R$1 mensal desses valores. Conforme for passando o tempo e eu for reinvestindo esse valor, o que acontece aqui? Vai acontecer de eu ter uma renda passiva desses valores. É só fazer a multiplicação para chegar ao valor desejado. Por exemplo, tem um fundo chamado VGHF11. É um fundo que investe em outros fundos, tá? Esse fundo ele custa R$8. Na média, não, tá custando R$9. R$9. Se você tiver uma quantidade desse fundo que tenha 900, se você tiver 100 fundos desses, 100 fundos de VGHF por mês, tá? Na média aqui, no mês você vai receber R$10, tá bom? Porque se você tiver 100 cotas desse, você vai ter 900. Opa, aqui é 9. Você vai ter R$900 investidos. Tá? Se eu tenho 100 cotas do VGHF, que ele custa R$9, você terá cerca de R$900 investidos em fundos imobiliários, tá? Quando eu tiver R$900 investidos, ele me dá um retorno de 1% ao mês. Esses R$900, ele vai me render R$9, tá bom? Quando ele me render R$9, sem eu precisar fazer nada. Aí a partir daqui eu consigo comprar uma unidade sem eu precisar desembolsar o valor. Ou seja, através daqui já começou uma bola de neve. Por quê? Porque através do seu rendimento você tem a possibilidade de gerar mais renda. Então no próximo mês eu não vou receber R$9, eu vou receber R$9,09. No outro mês R$9,18, 9 e assim sucessivamente, tá bom? Então esse daqui a gente já começa a observar o ganho exponencial. Essa é a diferença entre guardar dinheiro e investir dinheiro. O próximo passo aqui seria também as ações. As ações ela funcionam da seguinte maneira: assim como os fundos imobiliários, ela tem aquilo que nós chamamos de pregão, negociação. Você está disposto a vender a sua participação naquela empresa, tem as movimentações do mercado, onde as ações sobem, onde as ações descem, tá? Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. As ações aqui, as empresas, elas geram lucros. E através dos lucros das empresas, eles podem distribuir o valor do lucro, tá? Então tem empresas que estão começando agora, tem um potencial gigantesco de crescimento, ela tende a distribuir menos lucro. Por quê? Porque ela reinveste no seu próprio negócio, reinveste nela mesma, para que ela possa ter mais capacidade de venda, mais capacidade de expansão e acaba retendo a distribuição do determinado lucro. Porém, empresas mais consolidadas, nós chamamos de blue chips, são empresas maiores, tipo Petrobras, o Banco do Brasil, Itaú, a mineradora Vale do Rio Doce, ela acaba tendo uma distribuição de lucro maior, porque ela já é muito grande e não tem essa necessidade de expansão, até porque tem os outros concorrentes também, tá bom? Então, depois que ela tem a sua receita, o pagamento de todas as suas despesas, vendo no final da ponta o lucro líquido. Nesse lucro líquido, ele vai distribuir para os seus acionistas, não na sua totalidade, lógico, né? Distribui uma parte, a outra parte pode ficar em caixa, pode ficar reinvestindo e por aí vai. Então, os lucros e dividendos
das ações, elas são distribuídas para os seus sócios e através disso rentabilizando. O que você pode fazer com esses valores? Na verdade, você pode reinvestir esses valores, como você também pode usufruir desse valor conforme a sua necessidade, tá bom? Então aqui vai depender muito, cada ação tem um determinado valor que ele costuma distribuir mensalmente ou anualmente, semestralmente, cada ação tem a sua particularidade. O ouro, gente, o ouro, ele é uma classe de ativo um pouco diferente das demais aqui, porque o ouro ele é uma reserva de valor, tá? Não tem isso de você receber dividendos através de ouro. Eu coloquei aqui para poder explicar para você que esse tipo de investimento é um pouco diferente. Por exemplo, nós sabemos como funciona a inflação. Por exemplo, na Argentina, a moeda se desvalorizou. Então, se você tinha R$1.000, se a moeda desvaloriza, às vezes você tem R$1.000, com o passar do tempo, esses R$1.000 ele vale, vamos supor, R$1.000, $1.000. Quando chega daqui a 2 anos, esses R$1.000 não valem $1.000, eles valem $900. Então você acaba perdendo dinheiro. Então o ouro é uma reserva de valor. Quando você troca esse dinheiro e você atrela ao ouro, esse valor sendo universal, você consegue manter quando a moeda do seu país não é uma moeda forte. Tá? Assim, por exemplo, também o real sendo equiparado aí a isso. Então o ouro seria uma reserva de valor. Não é para você gerar uma renda passiva, mas sim para você não perder valor naquele seu dinheiro, naquele seu bem. Você faz essa troca e detém esse direito. E o Bitcoin, ele nem faz parte desses 3 principais, nem tampouco seria uma reserva de valor. Ele é um ativo especulativo. Tá? Quanto vale um Bitcoin? Hoje está valendo, um Bitcoin está valendo na casa dos R$300.000. Atrelado em quê? Atrelado apenas em especulação. Quanto um acha que vale, outro acha que não vale, isso não gera renda passiva, é um outro tipo de classe de ativo. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. Não esqueça de compartilhar e fique atento ao nosso canal, que nós iremos trazer muito conteúdo falando sobre investimento. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais. Se tiver dúvida, deixe no comentário. Obrigado por assistir e até a próxima aula.